Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Christopher e vamos retomar os tutoriais da disciplina de tratamento de imagem do curso de Tecnologia em Design Gráfico da UTF-PR. Nesse exercício, passados aqueles exercícios em que a gente trabalhou bastante com objetos inteligentes, com manipulações, deformações, criação de mockups digitais, a gente vai trabalhar a partir de agora a ferramenta Carimbo. Então, esse é um primeiro exercício bastante simples que vai servir como base para os exercícios mais elaborados que vêm na sequência. Então, aqui a gente vai aprender como é que a ferramenta funciona, saber o funcionamento básico desses recursos, para depois então desenvolver coisas mais elaboradas, certo? Então, vamos dar uma olhada nos arquivos que a gente tem como base para a execução do exercício. Nós temos aqui dois arquivos, o arquivo de base e o arquivo do resultado. Nesse arquivo de base, a gente percebe que nós temos a imagem de um barco e ao fundo uma praia, o mar e umas montanhas lá mais à distância. O resultado esperado para esse exercício é esse aqui. Então, o que nós precisamos fazer é corrigir a inclinação da linha do horizonte, deixá-la bem horizontal, certo? Então, para fazer isso aqui, a gente vai ter que trabalhar com algumas técnicas que a gente já viu antes, por exemplo, o giro da imagem e tudo mais. Mas a gente vai precisar também fazer algumas correções nos cantos da imagem, como a gente vai ver depois no Photoshop. Com relação às especificações desse exercício, o formato final da imagem é igual ao formato original. Então ela tem que ter 1535 por 1118 pixels, o modo de cor RGB e o formato do arquivo, o tipo do arquivo é JPEG, certo? Então nada muito difícil, nada muito novo com relação a esses aspectos. E vamos então para o Photoshop. Eu já deixei aberto aqui o arquivo com a imagem de base. E o que a gente tem que fazer agora é então a gente se preocupar com a correção na inclinação. Como sempre, né, antes de começar qualquer exercício, o que a gente vai fazer é pegar essa camada aqui, convertê-la em objeto inteligente, dar um nome adequado para ela. E agora então nós podemos fazer o tratamento efetivamente. Bom, primeiro de tudo eu tenho que corrigir essa linha do horizonte, deixá-la horizontal. Eu posso fazer isso de algumas maneiras diferentes. Eu vou explicar aqui primeiro da maneira mais simples com aquilo que a gente já viu nos tutoriais, nos exercícios anteriores, e depois eu vou explicar um método um pouco mais rápido para fazer isso, certo? Então a primeira coisa, para eu corrigir aqui, a gente pode trabalhar com a transformação livre. Para que eu saiba que essa linha vai ficar bem horizontal, o que eu posso fazer é puxar uma linha guia horizontal para me ajudar, então, a saber se a linha do horizonte vai estar certa ou não. Como é que eu coloco uma linha guia aqui no Photoshop? Primeiro de tudo, eu tenho que ativar as réguas do programa. Eu consigo fazer isso pelo atalho Ctrl R, certo? Ou então aqui em View ou Visualizar, e aqui Rulers ou réguas, certo? Então aqui eu tenho as minhas réguas a partir das quais eu consigo puxar linhas guia, assim como em outros programas gráficos, como Illustrator, InDesign, CorelDRAW e assim por diante. Então vou puxar uma linha guia horizontal e vou pegar aqui mais ou menos no centro da imagem, onde ela faz a interseção com a linha do horizonte. Então acho que mais ou menos aqui está ok, certo? Então agora eu vou mudar aqui para essa primeira ferramenta que nós temos e vou fazer a transformação livre. Lembrando, transformação livre eu acesso com o Ctrl T no teclado, ou então Edit ou Editar e Free Transform ou Transformação Livre. Bom, aqui na Transformação Livre, se eu vier com o meu cursor próximo aos cantos da imagem aqui para fora, eu consigo girá-la. Então aqui eu consigo dar um giro de acordo com a inclinação que eu precisar. No caso, aqui para mim, deu uma inclinação de mais ou menos uns 3,85 graus, certo?
não me importa necessariamente quanto que é o número em graus desse giro, mas sim o resultado que eu tenho aqui em comparação com a linha guia. Quando eu estiver com a transformação que eu julgue adequada, eu venho aqui em cima e clico nesse botão ou aperto Enter no meu teclado, dá na mesma. Então, até aqui está bem fácil, bem tranquilo, utilizamos apenas técnicas que a gente já conhecia, né, transformação livre, mas agora nós temos um problema, nós temos esses cantos aqui da imagem que não estão preenchidos, e eu preciso preenchê-los, não vou deixá-los em branco, até porque o resultado que eu tenho pretendido não tem esses cantos brancos, certo? Então, uma forma que a gente poderia utilizar para resolver isso com as técnicas que a gente já viu seria utilizar a transformação livre e aumentar essa imagem até que esses cantos em branco desaparecessem. Então seria fazer isso aqui. Detalhe, quando eu faço isso, olha aqui onde vai parar a sombra do meu barco. Eu vou cancelar essa transformação e comparar com o resultado previsto. Então vejam só, a sombra ela não vem até o fim da imagem como ficava naquela visualização da transformação livre. Portanto, a gente tem que buscar um outro recurso para trabalhar esses cantos. E o que a gente vai fazer é preencher esses cantos a partir dos pixels da imagem original. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar a ferramenta carimbo. E para utilizar o carimbo, a gente vai precisar converter esse objeto inteligente em pixels. Então, para não perder essa imagem original, o objeto inteligente que a gente tem aqui, eu vou duplicar essa camada. Lembrando que para isso eu posso clicar nela e arrastar até o ícone de nova camada, ou então apertar Ctrl J no meu teclado. Vou dar um nome aqui que me ajude a entender o que aconteceu. E agora eu vou converter essa camada que eu copiei em pixels. Então eu vou rasterizar camada. Clico com o botão direito no nome dela e venho aqui nessa opção. Então agora eu já posso aplicar a ferramenta carimbo a essa minha imagem. Eu vou pegar para começar essa região aqui em que eu tenho a linha do horizonte e a montanha. Vou aumentar o zoom, estou apertando Ctrl mais no meu teclado para fazer essa alteração na visualização. Se eu quiser, eu posso até jogar essa linha guia fora, porque ela não é mais relevante. Então eu clico e arrasto para fora da tela aqui, que ela vai ser excluída. E agora eu vou pegar a ferramenta carimbo, que está aqui na barra de ferramentas à esquerda da interface do Photoshop. Eu também ativo com a letra S do teclado, e o atalho para ela. E como que o carimbo funciona então aqui dentro do Photoshop? Ele é um pincel, assim como a gente já viu outras ferramentas. E o que ele faz? Ele copia regiões da minha imagem, que eu escolho, para qualquer área sobre a qual eu clicar. Então eu vou reduzir um pouco aqui o tamanho do meu pincel, estou apertando o abre colchetes. E agora, o que eu vou fazer? Eu tenho que escolher uma região da minha imagem que seja a base, ou seja, a região que eu vou copiar, certo? Então o que eu quero? Eu quero preencher esse canto aqui da minha imagem. Eu tenho que pegar, portanto, uma região que tenha mar e que tenha montanhas. Vamos pegar mais ou menos aqui, então. Eu vou pegar como referência a linha do horizonte. Então o que eu vou fazer? Eu vou apertar Alt e pressionar, manter a tecla Alt pressionada, que aí o meu cursor do mouse vai mudar para esse formato aqui. Esse formato de alvo, o que ele quer dizer? É a região que vai ser a base para fazer as cópias dos pixels. Então eu vou clicar aqui bem nessa região em que divide a água da montanha e eu defini essa região como a base. Veja que na visualização no meu cursor do mouse ele já traz como que ele vai copiar aqueles pixels a partir daquela região definida como referência.
Então eu vou pegar aqui numa região que me faça mais ou menos uma transição fluida entre os pixels do fim da imagem e a área que está em branco, clicar e arrastar. Conforme eu vou arrastando, o que acontece? Ele vai copiando aqueles pixels de acordo com a área do meu pincel. Se eu tiver um pincel maior, ele copia uma área maior. Se eu tiver um pincel menor, ele copia uma área menor. Então eu vou clicando aqui e arrastando para gerar essas regiões da água. Certo? E aqui a mesma coisa eu posso fazer para as regiões do céu. Só clicar e ir arrastando para definir então essa parte da imagem que estava em branco, que estava escondida. Detalhe, até aqui eu consegui mais ou menos que utilizar bem aquela região de referência. Mas para definir essas nuvens eu vou ter que mudar, porque se eu utilizar só aquela área como padrão, eu vou ficar com essa parte aqui da imagem muito marcada. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar outra região de referência e ir continuando o desenho. Por exemplo, eu vou pegar aqui para continuar essa nuvem para cá. Ó. Então mais ou menos aqui e continuo o desenho da nuvem. Certo? Aí cria aquele efeito de continuidade então de uma nuvem para outra. A mesma coisa eu posso fazer aqui, só que eu tenho que tomar cuidado com um detalhe. Se eu ficar copiando áreas próximas, né, lado a lado, repetidas vezes, vai ficar muito na cara o tipo de manipulação que eu fiz. Então eu tenho que tomar cuidado e buscar sempre regiões mais variadas para fazer essas cópias a partir do carimbo. Deixa eu ver aqui uma outra área que seja interessante. Talvez essa aqui, ou até mesmo essa aqui, possa dar uma boa referência para aquela parte da minha imagem. Então vou pegar aqui e copiar as nuvens como eu tinha lá. Né? Aqui eu vejo que talvez não tenha dado muito certo a minha estratégia, então eu posso buscar uma outra referência. Quem sabe aqui assim? Vamos ver. Parece que já deu um pouquinho mais certo, parece que a nuvem ali está um pouco mais fluida. Deixa eu reduzir o zoom para conseguir enxergar melhor. Vamos pegar essa nuvem aqui para a parte daqui de cima, que aí vai dar um resultado talvez mais interessante. Então tá, acho que conseguimos resolver aquela primeira região da nossa imagem. Percebam que aqui eu tenho alguns pixels que não estão preenchidos, então eu vou reduzir o tamanho do meu pincel do carimbo e pegar pixels mais próximos ali só para preencher essa área pequena. Pronto. Então aqui esse primeiro canto parece que está razoavelmente bem definido, não fica tão claro assim o tipo de manipulação, parece natural. Ok, vamos para os próximos cantos agora, vamos pegar esse inferior aqui. Então vou aumentar o zoom para chegar lá e conseguir enxergar melhor os detalhes. E aqui é a mesma coisa, vou pegar essa região de transição aqui da areia para a água como base para as transformações do carimbo. Pegar aqui assim. E agora a gente vai seguir então com as transformações. Então eu venho aqui e vou preenchendo os pixels ali daquela região que eu não tenho na minha imagem já transformada. Então tentando conseguir um resultado fluido aqui, certo? Não deixar nada muito marcado.
E assim eu vou continuar preenchendo essa região aos poucos até conseguir um resultado que seja satisfatório. Lembrando que esse uso da ferramenta carimbo aqui vai depender muito do meu discernimento, do quanto eu consigo compreender da imagem. Então não é simplesmente sair definindo qualquer região e apertando, né, e clicando e arrastando lá. Então eu tenho que ir com bastante cuidado, tenho que analisar as regiões da imagem para conseguir um resultado bem natural. Senão, não tem jeito, vai ficar com aquela cara de imagem manipulada mesmo. Não é o que a gente quer. A gente quer uma imagem que pareça o mais natural possível. Então, vamos lá realizando o nosso trabalho. Percebam que eu fico constantemente mudando a região de referência aqui do meu carimbo para não ficar uma mera repetição do que eu já tenho nos pixels para lá. É claro, eu vou ter que repetir em certa medida, mas eu não quero repetir de uma forma muito marcada, muito descarada aqui, certo? Justamente para dar uma certa variação na minha imagem, para que ela não fique muito artificial. E aqui eu percebo que eu tenho alguns problemas do uso do carimbo, eu vou ter que corrigi-los, não tem muita escapatória. Então eu vou redefinir a minha região de referência e a partir dela ir preenchendo novamente os pixels, certo? Então, ok, aqui acho que já temos um resultado mais ou menos, só ali embaixo que está um pouco marcado ainda, né? Que ainda está meio artificial, vou dar uma mesclada e já parece um pouco melhor. Agora é a água que nos interessa, então vamos voltar as nossas atenções para essa outra região da imagem. Vamos pegar aqui partes de água que sejam interessantes. Lembrando que as regiões que eu defini para copiar da imagem, elas têm que mais ou menos que se mesclar com a área que eu estou preenchendo, né? Então aqui tem que ficar um resultado fluido. Eu não vou passar o meu pincel de qualquer jeito, só indo de cima para baixo ali. Eu tenho que ir pintando aquela região. É um trabalho até certo ponto também que tem o seu componente artístico. Ok, vamos ver se ficou natural. Acho que está ok aqui esse cantinho da imagem. Bom, a parte de cima e a parte de baixo não tem muitos segredos, a gente vai continuar executando esse procedimento. A diferença é que como aqui eu não tenho transição nenhuma, por exemplo, embaixo, eu posso aumentar o tamanho do meu carimbo e vir aqui de uma forma mais despreocupada do que como eu fiz nas laterais, certo? Não posso vir aqui de uma maneira até mais rápida para resolver esse problema. Certo? Então aqui, ó, vejam como já foi bem mais fácil. É claro, tem algumas áreas em que eu tenho repetições de pixels bem marcadas. Por exemplo, aqui, aqui, aqui. Então, se eu quiser refinar esse resultado, o que eu posso fazer é mudar esses detalhes que deixam muito clara a cópia. Então, por exemplo, vou diminuir um pouco o meu pincel e venho pegar um detalhe aqui. Aí eu sobreponho lá, né? E aí já escondo um pouco aquela cópia. A mesma coisa aqui embaixo, vou pegar então essa região aqui, que já dá uma disfarçada. Sim, eu posso ir resolvendo as regiões da minha imagem de acordo com aquilo que eu julgar mais adequado. Então lá embaixo tem mais um ponto que ficou meio estranho. Vamos só trabalhá-lo, talvez com tons mais claros mesmo, só para excluir. E ok. Já estamos com um resultado mais natural. Vamos fazer a mesma coisa lá em cima agora.
Também é uma área grande, sem transições. É claro que as nuvens elas têm um padrão um pouco mais detalhado, então é um pouco difícil fazer de uma forma tão rápida como a gente fez lá embaixo, mas nada que seja também lá muito complicado, muito difícil. Então vamos continuar com o carimbo e resolver essas áreas. Vamos ver onde que dá para colocar aqui. Talvez pegar esse azul mais marcado para jogar aqui para cima, definindo os contornos das nuvens. Aqui eu posso pegar dessa região, trazer aqui para cima também. E eu vou mesclando partes diferentes da imagem para chegar num resultado que deve ficar natural. Então vamos ver, talvez mais aqui assim eu possa mesclar alguma coisa também, só para sair um pouco daquela repetição. Ok, já ficou um pouquinho melhor. E vamos trabalhando aqui em cima de forma similar, fazendo esse desenho das nuvens. Ótimo. Então, muito bem, assim a gente consegue resolver a área que nos importava ali em cima do céu e temos o exercício já concluído, certo? Então, a gente trabalhou com a transformação livre, o uso das linhas guia para orientar aqui a correção da linha do horizonte e depois o carimbo nessas regiões dos extremos. Existem outras formas de fazer esse mesmo trabalho. Vamos ver uma delas aqui, uma forma um pouco mais rápida de resolver esse exercício. Então eu vou fechar esse arquivo, não salvo, né? Você pode salvar em JPEG conforme as especificações do exercício. Eu não vou salvar porque eu vou abrir de novo a imagem do barco. Então temos aqui o arquivo original. Bom, primeiro de tudo, aquelas mesmas preocupações. Eu vou converter em objeto inteligente, dar um nome. E agora, o primeiro ajuste que a gente vai fazer é arrumar a linha do horizonte. Só que em vez de usar a transformação livre para essa correção, a gente vai pegar uma ferramenta que é a ferramenta régua. Ela se encontra aqui na barra lateral junto com a ferramenta conta-gotas. Então aqui o Ruler Tool. E para que ela serve? É uma ferramenta de medição, então se eu clicar e arrastar de um ponto ao outro, ela vai me dar informações básicas, como a largura da minha linha, a inclinação, o deslocamento nos eixos X e Y, e assim por diante. Né? Os pontos, enfim. Uma outra funcionalidade que essa ferramenta tem é que ela pode nos ajudar a endireitar camadas. Então aqui corrigir nessa opção Straighten Layer. Se a gente clicar e arrastar com a nossa régua, criando uma linha junto à linha do horizonte, a linha aqui da água, e clicar em Straighten Layer, o que ele vai fazer é transformar a minha imagem deixando essa linha de referência horizontal. Se eu tivesse essa linha mais próximo da vertical, ela ficaria vertical. No caso aqui, como ela é horizontal, ele vai seguir então essa orientação. E esse aqui é o resultado que nós temos. Não precisamos criar a linha guia, não precisamos utilizar a ferramenta de transformação livre, então é um procedimento um pouco mais rápido. Agora nós precisamos preencher esses cantos. Em vez de fazer com o carimbo, nós podemos utilizar uma ferramenta que o Photoshop introduziu, se eu não me engano, desde a versão CS5, que é o preenchimento sensível a conteúdo. Antes de aplicar esse preenchimento, nós temos que duplicar essa camada e convertê-la em pixels, ou seja, rasterizar. Vamos fazer isso. Então, dupliquei a camada aqui. E agora eu vou dar um nome.
e vou rasterizá-lo. Então clico com o botão direito, rasterizar camada ou rasterize layer. Vou só esconder aquela de baixo, porque não é necessário por enquanto. E agora o que eu vou fazer? Eu vou selecionar essas 4 regiões. Posso utilizar a varinha mágica mesmo, mais fácil. Só que tem um detalhe. Se eu selecionar essas 4 regiões e aplicar o preenchimento sensível ao conteúdo dessa maneira, eu vou ter leves linhas brancas entre a área que eu selecionei para preencher e a imagem propriamente dita. Para evitar essas linhas brancas, eu preciso expandir um pouco a minha seleção. Então, a gente já viu isso, como é que a gente faz? A gente vem aqui em selecionar ou select, em modify ou modificar e expand ou expandir. 2 pixels são mais do que suficientes, vou só dar um OK aqui. E agora, deixar que o Photoshop faça o trabalho sujo por mim. Então eu vou vir em Edit e Fill, ou Editar e Preencher, ou ainda Shift e F5. Vou selecionar aqui em Contents a opção Content Aware, ou sensível ao conteúdo, e simplesmente dar um OK. O Photoshop ele vai fazer aquele trabalho de aplicar como se fosse um carimbo automaticamente a essas áreas que eu selecionei a partir das áreas próximas. Então ele vai entender que próximo àqueles pixels aqui eu tinha céu, tinha uma transição para água e vai tentar continuar o desenho na minha imagem a partir dos algoritmos do programa. Isso, em geral, funciona bem para esse tipo de aplicação, para regiões que não sejam lá tão detalhadas como é o caso aqui. Eu fico por aqui por enquanto e até mais!